Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? A palavra de Deus sempre vem nos ajudar, né? Trazer luz, esperança para o nosso coração, nos dar incentivo para nós continuar a prosseguir, né? Deus é tremendo, né? Ele quer sempre o nosso bem, né? É nós que desviamos do caminho do Senhor e da presença de Deus, né? Por isso que muitas vezes acontecendo coisas na nossa vida, que as nossas escolhas erradas e porque nós não ouvimos a voz de Deus, amém? Glória a Deus. Gente, que friozinho bom, né? Agora vamos aproveitar o frio, que tava aquele calor, agora voltou a esfriar de novo, mas é bom a gente aproveitar todas as estações, agradecendo a Deus, amém? Irmãos, irmãs, amigos, amigas, né? Um fim de semana abençoado para vocês, espero que estejam aproveitando, né? E também sempre meditando sobre a palavra de Deus e ouvindo o que Deus tem falado no nosso coração, amém? Então eu estou aqui no livro de Salmos, glória a Deus, né? Então é o Salmos 91, Salmo de lamentos e louvor, né? É um salmo que fala assim, eu não vou falar porque eu já falei para você que não dá, o armazenamento dele não dá, ele tá cheio, mas ele fala sobre como se Davi, Salmo de o Senhor falou que era um salmo de, o Senhor, ele colocou o Senhor como refúgio, né? Ele exaltava o nome do Senhor, que na hora das aflições, das perseguições dos inimigos, ele via o Senhor como refúgio, né? É o Senhor que fortalecia ele, a fortaleza. Então é um salmo também, e ele se alegrava no Senhor, né? Regozijava no nome do Senhor, porque ele sabe que o tempo todo quem fortalecia ele diante da fraqueza, das perseguições, dos ataques dos inimigos era o Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Então aqui no versículo, no Salmo 91, no versículo, Salmo 31, perdão. No Salmo 31, no versículo 23 e 24, foi o que eu postei de manhã, o Senhor fala assim: Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza os soberbos. Sede fortes, revigorai-se o nosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Olha só, então Deus está falando aqui que nós temos que amar a Deus por todas as coisas, né? Sempre colocar Deus acima de tudo, né? Ele merece tanta glória, ele é dito louvor da oração, né? Independente da situação, o que for que você esteja passando, Deus tem que estar acima de tudo, tá? Independente da dor, da situação difícil, das enfermidades, das perdas, Deus tem que estar. Davi, mesmo diante de todas as situações que ele passava, de perseguições, de perda, ele colocava Deus acima de tudo, ele adorava a Deus, ele louvava a Deus, ele reconhecia que Deus era com ele o tempo todo. Glória a Deus, aleluia. Então isso que Deus quer, que nós colocamos a nossa confiança nas mãos de Deus, porque ele sabe que Deus, ele está no controle de tudo, então ele está no controle da nossa vida. E por mais que nós não entendemos porque as coisas aconteçam, mas Deus sabe o que faz, ele está no controle de tudo. Muitas vezes ele permite coisas na nossa vida para que nós sejamos trabalhar em nosso coração, trabalhar na nossa vida, em alguma área da nossa vida que precisa ser trabalhada, né? Porque nós não sabemos, né? Porque Deus tem um propósito para nossas vidas, glória a Deus, amém? Então, temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Então o Senhor fala que buscar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas, glória a Deus, aleluia. É isso mesmo, amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o Senhor. Então ele fala, vós todos que são santos, aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles que confiam na palavra do Senhor, que vivem de acordo com o mandamento e obedecem à voz de Deus, é muito importante, amém? Só que aqueles que são fiéis a Deus, que preserva, continuam a ser fiel à palavra de Deus, continuam a ser fiel diante da situação que estejam passando, as tribulações, circunstâncias, ainda continuam sendo fiel, sabe que pode contar com Deus, independente da situação, sabe que a situação vai passar, vai melhorar. É uma questão de tempo, porque para Deus há um tempo para tudo estabelecido sobre todos nós, então nós sabemos que tem um tempo para certas coisas, para todas as coisas, perdão. Então nós temos que confiar e descansar no Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Só que ele também fala que ele retribui com largueza os soberbos, quer dizer, os soberbos que ele fala é os que são aqueles que usam de ignorância, né? Aqueles que são orgulhosos, que não admitem que estão errados, querem fazer as coisas por si mesmo, vão fazendo mal, são perversos, vão passando por cima de tudo, não vão obedecer os princípios, transgridem a lei de Deus, praticam iniquidades cada vez mais e mais, e isso Deus vai tratar com essas pessoas também, porque eles também deixaram de confiar em Deus,
E ainda por cima das juntas daqueles que confiam. Então esse vai ter um tratamento que Deus vai tratar com essas pessoas, né? Agora, o Senhor fala que seja forte. Por que forte? Porque muitas vezes, em situações das nossas vidas, aqui como fala que é um salmo de tem um lamento e louvor que Davi fez, mostra várias situações que ele passou. E como ele estava sentindo a alma dele também, entristecida, abatida, porque muitos se levantaram contra ele, né? Então ele falou que não queria, não só... ele tinha ouvido de muitas situações que poderiam acabar com a vida dele, e ele continuou, e como o Senhor vem dando livramento, né, colocando os inimigos deles para correr da vida de Davi, né, e muitos foram mortos, porque Davi confiou no Senhor, né. Então ele fala sobre a oração de lamento, mas o meu estava adorando, louvando a Deus, agradecimento que Deus está fazendo na vida dele, o que Deus poderia fazer ainda, né. Então existe a gente tem que sempre ser grato a Deus por todos os momentos, nem seja só na alegria, mas também na tristeza, na perseguição. Isso é uma coisa de reconhecer que Deus está conosco, reconhecer a soberania de Deus para nossas vidas. É Ele que tem o nome de tudo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então Deus encoraja nós também a ser forte, né? Assim como Ele falou no versículo, acho que de Josué, acho que no capítulo 1, né? Versículo 1, acho que Deus chama Josué, eu não lembro se é um versículo, mas Deus chama Josué, seja forte e corajoso, não temos, porque eu estou contigo. Não se assume, também fala que eu sou seu Deus, se eu não me engano. Mas ele chama Josué para ser forte e corajoso, porque ele sabia que Josué tinha que conduzir, ser líder daquele povo de Israel. Eles iam atravessar a travessia do Jordão, né? Então você vê que aqui Deus também fala para a gente ser forte. Por quê? Não se deixe se abater pelos problemas, não seja covarde, né? O homem covarde, Deus nos criou para ser espírito de covardia, sim de coragem para enfrentar o desafio. E não se abater, por mais que tente nos abater aquilo que nós estamos passando, mas levante a cabeça e continua, porque Deus está contigo, você não está sozinho, o Senhor fala, amém, glória a Deus? Então continua perseverante na fé, porque Deus quer o que? Filhos fiéis, que confiam na palavra dele. O céu só se move na nossa vida a partir de nós confiar no Senhor, depositar a nossa confiança do nosso coração nas mãos de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Então aí você vai ser forte, você vai ser corajoso, e o Senhor que vai te fortalecer, porque o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, amém? É Ele que vai revigorar nossas forças, porque sozinho nós não podemos nada, irmãos, nós precisamos, irmãs e amigos, amigas, nós todos precisamos da presença de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, e sem Deus todos nós estamos perdidos, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Ele vai agir na nossa vida, Ele que vai nos fortalecer, Ele que vai dar caminhos para nós sair de situações, direcionamento, estratégia para vencer as guerras que vêm espirituais e as guerras que vêm sobre nossas vidas também. Então é só Deus que pode nos ajudar, é só Deus que faz nos vencer qualquer guerra, porque com Deus nós somos mais que vencedores. Glória a Deus, aleluia, né? Então quem vem revigorar nossas forças, o cansado, o abatido, é o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. E o Senhor fala, né? Ele vigora a nossa força, o nosso coração, porque o nosso coração também é enganoso. Muitas vezes nós precisamos levar pelas coisas do mundo, pelas más influências do mundo. Nós caímos nas tentações, nós caímos nas armadilhas do inimigo. Mas quando nós se revigora nosso coração, se fortalece nosso coração em Deus, então mesmo que alguma coisa venha sobre nós, nossa fé está fortalecida no Senhor. E Deus não vai deixar nós enganados não, né? Amém? Então, nós temos que confiar no Senhor, depositar o nosso coração, a nossa vontade, na mão daquele que tudo pode, que é o Senhor, amém? E aí o Senhor fala, vigorai o vosso coração, vós todo que esperais. Nós estamos esperando o Senhor, né? A vinda do Senhor está próxima, glória a Deus, mas também nós estamos esperando em Deus algo que Deus prometeu sobre a nossa vida, né? Algo que vai acontecer, aquilo que nós queremos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós desejamos, mas ainda não vemos, mas sabemos que vai acontecer, porque nós esperamos aquilo que não vemos. A nossa fé não é naquilo que vemos, mas assim naqueles que esperamos, naquilo que vai acontecer segundo a palavra de Deus, porque Deus não mente, Deus não engana, Deus não é para que ele minta, nem é para que se arrependa. O que Deus falou vai se cumprir. Ele é Deus, ele não muda, amém? Ele vai continuar sendo o mesmo, de geração em geração. Então, se Deus falou algo na nossa vida, então aqueles que esperam o Senhor não serão envergonhados. Até os inimigos que se levantam contra a vida, você não deseja mal para aqueles que desejam mal para você. E também não fique
cobiçando a soberba daqueles que têm, que os perversos que são, eles prosperam na terra. Aqueles que fazem o mal, que vivem nos caminhos errados, eles têm os dias deles já, né? Então não fique colocando, nem se comparando a sua vida com eles, aqueles que te fizeram mal. Não permita, não deixe a mágoa do outro, a maldade do coração te contaminar você, amém? E mais uma coisa, aqueles que esperam em Deus não serão desapontados, né? Deus, ele vai recompensar nós, não porque nós merecemos, mas porque entender isso, é porque é a vontade dele, é a vontade de Deus que está sobre a nossa vida. Ele vai fazer porque ele é Deus, amém? Glória a Deus. Ele vai fazer porque ele é Deus, é ele que quer fazer, né? A vontade é dele, amém? É tudo, não podemos esquecer para a honra e glória do nome do Senhor, louvado seja, amém? Então aqueles que esperam em Deus, pode continuar esperando, vai acontecer. Independente se não for hoje, vai ser amanhã, ou vai ser agora, ou daqui mais uns meia hora, Deus vai fazer acontecer. Se você crê, eu creio que Deus vai fazer. Se Deus fala que vai fazer algo sobre a nossa vida, e aqueles que esperam no Senhor não serão desenvergonhados, não serão desapontados, né? Aí Deus não vai ficar esperando, aí não vai acontecer nada. Vai acontecer sim, porque se você confia em Deus, vai acontecer. Deus vai abrir o mar para você passar. Deus vai mover os céus para te abençoar. Então Deus, ele pode tudo, é só você confiar e descansar no Senhor, amém? Então quem espera em Deus, vocês alcançarão as bênçãos e o favor de Deus para a sua vida. Aquilo que você colocou nas mãos de Deus, Deus vai conceder o desejo do seu coração segundo a vontade dele, amém? Glória a Deus. Então nós temos que crer na palavra do Senhor, amém? Vai ter muitas pessoas que vai falar, você está esperando, não vai vir, você esperando, não vai acontecer sim, porque Deus falou para mim que vai acontecer, você tem que crer na palavra do homem, que mente, engana, e a palavra do homem vai ao vento, ou a palavra de Deus que ela permanece de geração para a eternidade? Glória a Deus, aleluia. Crê na palavra do Senhor, aleluia, e ela não volta sendo ser cumprida, é a palavra de Deus que está falando, glória, é o Senhor que está falando. Glória a Deus. Então se Deus fala para você que vai fazer algo na sua vida, ele vai fazer. Não deixa levar para as pessoas não, porque as pessoas querem tirar a sua fé. Isso que o inimigo usa as pessoas para botar você para baixo e falar assim, não, você não vai conseguir. Você não vai, isso aí é bobagem, você não tem, não, ouve a voz de Deus. Porque tem uma música assim, é que nós temos que silenciar todas as vozes do mundo e ouvir só a voz de Deus, porque a voz de Deus, olha só, se você ouvir a voz de Deus, ela te dá livramento em todos os tormentos da sua vida, né? Ela te dá livramento e ela te dá segurança. A voz de Deus, ela faz para você prosperar na terra, né? Então a voz de Deus, se você ouvir a voz de Deus, você está sendo guardado pelo Senhor. Você está sendo protegido, é isso que eu estou falando. Agora aqueles que ignoram a voz de Deus, os incrédulos, aqueles que não creem na palavra de Deus, eles estão colhendo sofrimentos, consequências seríssimas, porque não ouvem a Deus, querem ouvir as vozes do mundo. E quem vive ouvindo a voz do mundo, vive andando com o conselho dos ímpios. E andar com o conselho dos ímpios, você vai pecando e você vai se destruindo aos poucos também, né? Porque o ímpio, ele não tem temor a Deus, ele ama as coisas do mundo. E quanto mais tiver libertinagem, mais sem ordem, sem respeito, sem leis, ele vai fazendo tudo o que ele acha que é, porque ele acha que ele é dono de si mesmo, mas nós não somos dono de nada aqui na terra. Nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem também, nós temos que entender isso. Essa terra não é nossa. Aliás, até a terra, lá no Egito, quando Deus tirou o povo do Egito, eu vi, tem várias passagens que Deus fala que aquela terra é dele, viu? E a terra, ela continua sendo de Deus, amém? Quem manda é Deus, quem tem o poder das nações nas suas mãos é o Senhor, glória a Deus, né? Não somos nós não, né? Então sua casa não é tua, seu filho não é teu, seu marido não é teu, tudo que você tem não é teu, é de Deus. Então ele dá para nós, mas ele dá para que nós possamos ter responsabilidade e saiba tratar bem tudo aquilo que te dá, dê valor àquilo que você tem, amém? Olha que só que palavra, dê valor à sua família. Ah, mas sua família não é perfeita, mas não significa que você não tem que dar valor. Você não precisa dar valor pela perfeição, porque perfeição, nós não somos perfeitos aqui. Quem é perfeito é Deus. Claro que ele tem que estar acima de tudo, valorizado, porque ele é o soberano, ele é o criador de tudo, amém? Glória a Deus. Mas nós não, mas nós temos que aceitar. Deus aceita nós como nós somos, criaturas imperfeitas, pecadores, errantes, né? E mesmo assim Deus nos ama, né? Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado, tá? Nós temos que se libertar, se afastar do pecado, das aparências do mal, daquilo que faz nos pecar. Então nós temos que estar buscando na presença de Deus, ser fiel à palavra do Senhor, é isso que Deus quer.
Nós temos que ouvir a voz de Deus, andar no mandamento do Senhor. Quando nós andamos no mandamento de Deus, nós sabemos se afastamos das coisas que não agradam a Deus, né? Porque muitas atitudes nós tomamos, muitas consequências testamos para a nossa vida, consequências que nós estamos passando porque escolhas erradas. Nós fizemos muito, vivemos muitas coisas do mundo, se iludimos muito com as coisas do mundo. O mundo oferece muitos prazeres, muitas bobagens, a gente vai se iludindo, vai se deixando levar pelas coisas quando a gente vê já foi, né? Então tomar cuidado, orar e vigiar, por isso Deus fala, orar e vigiai, né? Não sabe a hora que o inimigo vai nos atacar, amém? Então nós temos que tomar cuidado. Então vamos esperar em Deus, nosso coração, colocar nosso sonho, nossos desejos no nosso coração nas mãos de Deus, né? Vamos amar a Deus acima de todas as coisas, reconhecer a soberania de Deus sobre a nonossa vida, o domínio dele, o poder dele, a honra do nome dele, santo, e que ele está no controle de tudo, ele que comanda tudo. Nada passa também despercebido dos olhos de Deus. O Senhor não fala não. Nada, ele vê tudo, oculto, escondido, então não se engana, não se brinca, não se deixa de achar que Deus não vê as coisas, ele vê tudo, ele sabe. Então não se preocupe, se alguém está te prejudicando, alguém está querendo mal de você, não se preocupe, Deus está vendo, é só confiar em Deus, não deseja mal não, olhe para as pessoas que estão te prejudicando, olhe para aqueles que desejam o seu mal, porque Deus está no controle de tudo, então você sabe que ele sabe. Então que você confia nele, você não deseja mal para ninguém, continua o seu caminho, fazendo a vontade de Deus com Davi, Deus vai te recompensar, Deus vai te proteger, Ele vai vir te guardar, vai até mandar os anjos para te guiar. Glória a Deus, aleluia. Gente, desejo uma boa noite, um domingo abençoado para vocês, tá? Fique com Deus. Eu falei ontem, né? Que como a igreja vai fazer um mês de louvor, né? Que louvor é maravilhoso, gente. Louvar a Deus, que nem Davi aqui, salmodiou, né? Salmos e salmos para o Senhor de adoração ao nome do Senhor, louvando, agradecendo reconhecendo a divindade, né, o poder de Deus, né, a segurança que Deus deu para ele, fortaleceu ele, a fortaleza, o Senhor, nosso refúgio. Então a gente tem que exaltar o nome de Deus, glorificar em tudo, dá graça, é bom, eterna a vossa misericórdia, todo mundo dá graça, louvado o nome do Senhor, de santo, Senhor, glória e honra, majestoso Rei, eterno Pai da glória, porque Deus é isso, nós temos que exaltar o nome de Deus, louvado seja. Então, vocês temos que exaltar. Então, o louvor é uma forma de glorificar, cantar, né? Mas o nosso louvor tem que ser espírito e verdade, tem que ser do nosso coração, né? De louvar, agradecer a Deus. E quantos milagres, eu já na minha casa, teve dias que eu estava muito ruim e Deus me curou através do louvor, me deu força, me deu ânimo, me deu esperança. E o louvor é isso, ele muda as situações. Você viu lá na cadeia, né? Paulo e Silas estavam chicoteados, presos. Gente, eles foram presos, né? Eles começaram a cantar louvor na cadeia. A terra tremeu e as prisões todas se abriram. Mas eles não saíram, os presos. Foi ali que até teve a conversão do preso, do carcereiro, né? Eu acabei de falar esses dias em Atos, né? Que o carcereiro foi e se converteu. E ele ficou com medo porque achava que os presos tinham fugido. Mas eles manteram ali, né? Você vê o poder de Deus, o louvor que o louvor faz, né? Até Saul também. A gente vê na história que Saul estava com o espírito do inimigo, né? Do mal. O Espírito de Deus saiu do Saul, porque ele errou contra Deus, ele descumpriu a ordem de Deus, né? Quebrou o mandamento, a aliança de Deus, e o Espírito do mal entrou em Saul. E Davi foi chamado para cantar harpa, né? E ele cantava ali para o Saul, e o Saul se alegrava e o mal se batia em retirada. Glória a Deus. Então eu vou ter uma arma poderosa também na nossa mão, além do jejum, da oração, né? O louvor também é uma arma poderosa na nossa mão para derrotar qualquer força do mal, para derrubar toda a cadeia que está prendendo algo de acontece na nossa vida, né? O louvor tem o poder de curar, de mover os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. Então vamos louvar a Deus. Vamos fazer esse mês de junho, um mês de adoração ao Deus, aleluia. Então eu vou vir aqui, porque eu estou no livro de Salmos, que eu vou estudar os Salmos inteiro. E esse mês e eu vou começar a estudar o Salmo, vem com uma palavra, porque o Salmo também é uma gratidão que Davi fez a Deus, louvando a soberania do Senhor, né? Em todas as situações que ele estava passando. E eu vou vir com Salmos esse mês todinho de junho, amém? E vamos louvar. E eu vou pedir a Deus todos os dias uma palavra que o Senhor me tocar no meu coração. E eu louvor de acordo com a palavra que Deus vai tocar para mim, louvar ao Senhor. Aí vocês vão louvar também. Vocês vão pegar um dia na sua casa e vocês vão louvar o louvor. E através do louvor, Deus vai curar pessoas, vai restaurar vidas. Se você crê na palavra do Senhor, eu creio no nome de Jesus. Eu quero saber se você crê. Então você vai louvar. Você está passando uma situação difícil, você não vai murmurar. Você não vai reclamar. Você não vai se sentir um coitadinho. Você vai levantar, você vai ser corajoso e você vai louvar. Você vai ver o mal, vai sair da sua vida. A situação que você está passando, você vai haver uma mudança. Se você crê, eu creio em nome de Jesus. Amém?
Então eu desejo uma boa noite. Então vamos fazer com fé. Vamos louvar a Deus. Vamos fazer a terra tremer, como falar. A prisão se abrir, as cadeias se quebrarem em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. E a paz do Senhor Jesus. E um bom domingo abençoado para vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia.